Shalom, Haverim. Shalom, amigos. Baruch Hashem. Bendito seja o Santo de Israel. Ele abençoe grandemente você, a sua vida, sua casa, toda a sua família. Hoje vamos fazer um breve estudo sobre a próxima festa que vamos estar celebrando, que é a festa de Pessa Matzot. Todo povo que obedece a Torá, todo povo que guarda os mandamentos, povo que Adonai chama carinhosamente de Israel, estarão logo mais celebrando essa linda festa, que é o testemunho de algo grandioso que Adonai fez com seu povo quando o resgatou do Egito. Ou seja, a festa de Pessa Matzot. Para Adonai, pessoal, Israel são todos aqueles que guardam os seus mandamentos. E celebrar as festas fazem parte da obediência aos mandamentos. A Torá, pessoal, que é a constituição do reino de Adonai, ela é constituída de 3 classes de mandamentos, que são eles: os mispatins, que são os juízos, os ruquins, que são os regulamentos, e os edutes, que são os testemunhos. E as festas, elas fazem parte justamente dessa última classe, dos edutes, ou seja, as festas são testemunhos de algo que aconteceu. E não somente isso, as festas testemunham o que aconteceu, como também profetiza algo que vai acontecer. Então, por que Adonai chama os testemunhos de festa? Porque Adonai, ele quer que o seu povo celebre, que o seu povo comemore cada um desses eventos que um dia aconteceu, para que assim eles jamais venham a esquecer. E não só isso, para que eles também se preparem para algo futuro que essas festas elas profetizam. É muito importante que a gente celebre cada uma dessas festas, porque somente assim, celebrando as festas, é que a gente vai conseguir realmente entender o significado de cada uma delas. A primeira das festas, o primeiro testemunho a aparecer na Escritura, é o Shabat. Nós vamos ler na Escritura que o Eterno, após ter criado os céus e a terra, tudo ele criou em 6 dias, ele então criou mais um dia e deu a esse dia o nome de Shabat. Por que o Eterno criou o Shabat? Para ser uma festa, para ser um memorial, para ser um testemunho da criação. Tanto é que Adonai separou esse dia, ele santificou esse dia como um memorial da sua criação. E depois o Eterno vai dizer, para o povo de Israel, que o Shabat também seria um sinal de aliança entre ele e o seu povo. Ou seja, o Shabat, além de ser um testemunho da criação, ele é também um testemunho da aliança que Adonai fez com o seu povo. Então, todo povo que obedece os mandamentos, certamente vai guardar o Shabat. É impossível alguém dizer que obedece a Adonai sem guardar a principal das festas, que é o Shabat. O Shabat é uma festa que é comemorada, que é celebrada toda semana. Ou seja, toda a viração da semana, nós celebramos o Shabat, testemunhando que nós cremos que Adonai é o Criador de todas as coisas. Além do Shabat, pessoal, que é uma festa semanal que acontece toda semana, o Eterno depois ele estabeleceu 7 festas que devem ser celebradas durante o ano. São as festas anuais. E a principal delas, a primeira delas, a que abre todas elas, é justamente a festa que vamos estar celebrando logo mais, ou seja, a festa de Pessa Matzot. Essas festas, elas só passaram a existir a partir do momento em que o povo de Israel saiu do Egito. E por quê? Porque essas festas testemunham a saída do Egito, testemunham o tempo em que eles passou pelo deserto, até chegar à terra prometida. E não só isso, além de testemunhar todos esses eventos, elas também profetizam algo futuro. É muito lindo o que cada uma dessas festas profetiza, pessoal. Eu preparei uma menorá, vou mostrar para vocês no finalzinho desse estudo, onde eu coloquei todas as festas dentro da menorá, e eu garanto para você, você vai ficar assim deslumbrado, você vai ficar encantado com a perfeição de tudo isso. Somente Adonai para poder elaborar tudo isso, somente uma mente muito sábia para poder planejar tudo isso. Por isso eu convido você a estar conosco. Vamos fazer um estudo bem breve, mas eu acredito que muitas coisas você vai aprender. E eu quero também tirar algumas dúvidas, Muitas dúvidas têm surgido aí, muitas bobagens têm sido ditas por algumas pessoas.
e tem deixado muita gente confusa. Pessoas que querem celebrar a festa, mas tem medo, né? Tem medo de estar cometendo uma transgressão e assim, ao invés de agradar a Adonai, está transgredindo os mandamentos. Então eu vou estar explicando isso para vocês. Eu espero conseguir tirar todas essas dúvidas de vocês, porque a festa, pessoal, do Eterno é algo simples. Muitas pessoas fazem muita confusão com a Torá, e não somente com a Torá, né, mas com toda a Escritura, por quê? Elas às vezes tiram texto fora do seu contexto. E se a gente fazer isso, com certeza a gente vai interpretar errado aquilo que a Escritura está falando. Para a gente entender a Escritura, a gente precisa contextualizar. A gente precisa saber a razão de tudo. Por que aquilo foi dito? O que aquilo significa? De onde surgiu tudo aquilo? Então, antes da gente ler alguns textos, né, que vai falar sobre a festa de Pêssah, eu quero fazer uma pequena introdução. Eu quero dar algumas informações importantíssimas para vocês, que talvez vocês ainda não tenham percebido, ou talvez ainda não tenham entendido. Qual é a dúvida que existe por aí? Muitas pessoas dizem que nós não podemos celebrar Pêssah, porque Pêssah é uma festa de peregrinação. E se Pêssah é uma festa de peregrinação, ela só pode ser celebrada em Jerusalém. Isso é verdade, pessoal? Sim, isso é verdade. Mas a gente precisa ver o contexto de tudo isso. As pessoas não veem o contexto de tudo isso e por isso cria uma grande confusão, pessoal. Outra dúvida que as pessoas têm é com respeito à circuncisão, porque Adonai diz que ninguém incircunciso poderia participar da Pêssah. Isso é verdade? Isso está na Torá? Sim, pessoal, isso está na Torá. Mas, novamente, eu digo, a gente precisa ver o contexto de tudo. Após vocês entenderem o que eu vou falar para vocês agora, no início desse vídeo, que será a introdução do nosso pequeno estudo, você vai entender se você pode ou não celebrar a festa, por exemplo, aqui no Brasil, ou se você pode ou não celebrar a festa estando incircunciso. Tudo isso a gente vai ver dentro da Escritura. As pessoas não contextualizam as coisas e por isso faz muita confusão, pelo fato de não entender, acaba trazendo mais confusão para as outras pessoas, e eu pretendo nesse vídeo tirar essas dúvidas das pessoas. Primeira coisa que a gente precisa entender, pessoal, vamos contextualizar tudo o que aconteceu, vamos saber primeiro por que existe Pêssah, quando foi que Pêssah iniciou e por que existe essa festa. Então, antes da gente fazer a leitura, eu quero primeiro voltar lá no nosso patriarca Abraham. Vocês lembram, lá no capítulo 15 de Bereshit, Adonai fez uma aliança com Abraham. O Eterno prometeu para Abraham que ele seria uma grande nação e que os descendentes dele ia herdar aquela terra aonde Abraham estava. Mas Abraham perguntou para Adonai: Adonai, como que eu vou saber que realmente os meus descendentes vão herdar essa terra? Então o Eterno falou: Abraham, vamos fazer um pacto, vamos fazer uma aliança. E por quê? Porque pacto é algo que não pode jamais ser quebrado. Então o Eterno instituiu um pacto, onde foi feito uma aliança com aqueles animais cortados. Vocês já devem ter lido isso, está em Bereshit capítulo 15. O que aconteceu ali? O Eterno, ele passou entre as partes cortadas, mas ele não permitiu que Abraham passasse. Por que Adonai fez isso, pessoal? Porque o pacto estava sendo feito em relação aos descendentes de Abraham que ia herdar aquela terra. O Eterno, na sua presciência, ele sabia que no futuro, os descendentes de Abraham, eles iam quebrar o pacto. Eles não iam ser fiel com a aliança que Adonai fez com Abraham. Foi por isso que Adonai não deixou que Abraham passasse entre as partes cortadas. Porque se Abraham passasse fazendo um pacto e no futuro os descendentes de Abraham quebrassem o pacto, o que ia acontecer? Os descendentes de Abraham, no caso Israel, seria exterminado, seria eliminado para sempre da face da terra. Era isso que significava aquele pacto. Mas Adonai, na sua misericórdia, na sua presciência, não permitiu que Abraham passasse ali. Quem passou foi somente Adonai. É por isso que os profetas vão dizer que Adonai, não tendo por quem jurar, ele jurou por si mesmo. Então Adonai passou ali no meio daquelas partes,
provando para Abraão que ele seria fiel naquele pacto. Ele não deixou que Abraão passasse por quê? Para proteger os descendentes de Abraão. A gente vai ver no futuro que os descendentes de Abraão vai violar a aliança, vai violar a Torá, e o que vai acontecer? Alguém que representa o Eterno terá que morrer. E quem será esse alguém, pessoal? O Mashiach. Então percebe que tudo o Eterno já estava desenhando desde o princípio, desde quando fez o pacto com Abraão. Então nesse pacto, o Eterno prometeu para Abraão que os descendentes dele iam se tornar uma grande nação, mas eles iam ter que habitar numa terra estranha. E nessa terra estranha, eles iam se tornar escravos, mas Adonai garantiu que ia resgatá-los de lá, ia trazer eles de volta para a terra que Adonai jurou que daria para Abraão. Muito bem. Esse pacto que o Eterno fez com Abraão, o Eterno reiterou com Isaac, o Eterno também reiterou com Jacó. Todos nós sabemos o que aconteceu. Na época, de Jacó, houve aquela fome, e então Israel teve que descer para o Egito com sua família, ao todo 70 pessoas. Muitos anos se passou, o povo de Israel se tornou uma grande multidão dentro do Egito, e aquilo que Adonai falou que ia acontecer, realmente aconteceu. Eles foram levados à escravidão. Quando eles não suportavam mais a escravidão, eles clamaram a Adonai. E foi aí que Adonai levantou Moshe, juntamente com Aharão, junto com o anjo de Adonai. É preciso entender isso. O Eterno então vai tirar o seu povo do Egito. E é aí que vai ser instituído essa peça, pessoal. Essa festa que nós vamos estar celebrando logo mais. Antes da gente começar a leitura, pessoal, eu quero dar 3 informações importantíssimas para vocês com respeito a essa festa de Pessa. Primeiro, que essa festa ela é a primeira das festas. Você está vendo aqui marcado o número 1, marcado como primeira, por quê? Ao todo são 7 festas que Adonai vai estabelecer, e Pessa será a primeira delas. Ou seja, Pessa será a chave que vai abrir a agenda das festas. Não tem como acontecer nenhuma festa sem antes acontecer a festa de Pessa. Inclusive, Pessa é que vai abrir a semana de Matzah. Primeiro é Pessa, para depois iniciar a semana de Matzah, ou seja, a semana de pão sem fermento. Essa é a primeira informação. A segunda informação muito importante, e agora a gente tem que tomar um tempo aqui, é que a festa de Pessa também é a primeira das festas de peregrinação, pessoal. E o que isso significa? Você precisa muito entender o que eu vou falar aqui agora, para que você não seja enganado pelas pessoas que falam bobagens por aí. Veja só, das 7 festas que existem, 3 delas são festas de peregrinações, ou seja, essas 3 festas só pode ser celebrada na cidade de Jerusalém. Ou seja, celebrar essas festas fora de Jerusalém é uma transgressão, tá, pessoal? Mas acalma aí, não fique apavorado, você vai entender já o que eu estou falando. Por que essas 3 festas são festas de peregrinações, pessoal? Porque elas profetizam algo. Por que o Eterno exigiu que essas festas fossem celebradas em Jerusalém? Porque elas profetizavam algo que ia acontecer lá em Jerusalém. A primeira dessas festas é o quê? A festa de Pessa Matzot. E o que aconteceu em Pessa, que nós sabemos? Aconteceu a morte do nosso Mashiach. Ou seja, o Mashiach foi levado no madeiro, ele foi morto exatamente no dia 14, no dia em que era imolado o cordeiro de Pessa, cumprindo todas as profecias de que o Mashiach era o verdadeiro cordeiro de Pessa. Inclusive tem gente, ignorante, que fala assim, bom, se essa festa de Pessa profetizava algo que já aconteceu, então eu não preciso mais celebrar essa festa, porque essa festa era apenas uma sombra. Pessoal, pelo contrário, nós agora temos um motivo a mais para celebrar essa festa. E por que eu digo isso? Primeiro porque Adonai mandou que nós lembrasse da saída do Egito. Ainda que venha o Mashiach, nós não podemos esquecer que o nosso povo um dia saiu do Egito. Segundo, porque agora
nós sabemos o real significado dessa festa. Ela está totalmente relacionada ao nosso Mashiach. Isso é um motivo a mais para nós celebrar a festa. Inclusive, o Mashiach, né, um dia antes da sua morte, ele celebrou esse jantar de Pessa. E ele ordenou aos seus discípulos que isso fosse feito sempre. E que sempre fosse lembrado da sua morte. Então, isso é um mandamento. Infelizmente, né, virou aí uma tradição de Santa Ceia. Mas isso é coisa de religião, tá, pessoal? O Mashiach não instituiu Santa Ceia, isso é pura invenção das religiões. O que o Mashiach fez um dia antes da sua morte foi celebrar esse jantar de Pessa. O Mashiach fez um dia antes. Por quê? Porque ele seria o cordeiro de Pessa. Não tinha como ele jantar o jantar de Pessa no dia que ele estava morto. Então ele antecipou, e é por isso que ele vai dizer, né, que ele desejou muito, que ele desejou ansiosamente celebrar essa festa antes da sua morte. Mas não tinha como ele fazer isso, porque ou ele morria ou ele celebrava a festa. Então o que ele teve que fazer? Antecipar a festa. Ele então celebrou o Seder de Pessa no dia 13 e no dia 14, que é o dia em que as pessoas realmente faziam o jantar de Pessa, foi o dia em que ele foi levado ao madeiro. Então entenda uma coisa, pessoal. Adonai falou, isso está escrito na Torá, que quando o povo chegasse na terra, o Eterno ia escolher um local entre as tribos de Israel para ali fazer habitar o seu nome. E quando ele fizesse isso, somente nesse local poderia ser celebrado as festas de peregrinação. Somente nesse local poderia ser feito a adoração ao seu nome. E qual foi o local que Adonai escolheu, pessoal? Foi a cidade de Jerusalém. Muitas pessoas não entendem o que significa um local para habitar o seu nome. O Eterno não estava falando do seu nome, tá, pessoal? Em pronúncia, como as pessoas ficam discutindo por aí pela internet. Um local para habitar o nome dele era uma referência à Arca da Aliança. Era uma referência às 10 palavras que estavam dentro da Arca da Aliança. Então o que aconteceu? O Eterno escolheu a cidade de Jerusalém. Em Jerusalém foi construído o templo. E dentro do templo foi colocado a Arca da Aliança com as 10 palavras. Ou seja, o nome do Eterno foi guardado lá dentro do templo. Então toda vez que o Eterno fala que ele escolheu um local para habitar o seu nome, ele não está falando da pronúncia do nome dele, como muitas pessoas ficam discutindo por aí. Ele está falando da Arca da Aliança. Ele está falando das 10 palavras. Profanar o nome do Eterno, pessoal, significa transgredir as 10 palavras. É uma pena, né, que as pessoas não conseguem compreender essas coisas. A partir do momento em que o templo foi inaugurado, a partir do momento em que a Arca da Aliança foi colocada dentro do templo, não se podia mais celebrar festas fora de Jerusalém, pelo menos as festas de peregrinações. Então, toda vez que fosse acontecer festa de peregrinação, os homens, principalmente, tinham que ir até Jerusalém. Mas o que aconteceu? Vocês precisam entender o contexto para você saber por que hoje a gente celebra a festa em qualquer local do mundo. Será que a gente pode celebrar a festa em qualquer local da Terra, pessoal? Vocês vão entender isso agora. Preste muita atenção no que eu vou falar para vocês. Qual era a função do templo? Eu falei isso na porção Metzorá, quando eu falei que a Metzorá era uma profecia apontando para o templo. Eu não tenho um pingo de dúvida sobre isso. Então veja só, o templo ele perdeu totalmente a sua função. Ele desviou totalmente a sua função. A função do templo era aproximar o homem do Eterno. Era ensinar o homem a guardar os mandamentos. Mas o que eles fizeram? O templo se tornou em um centro religioso. Infelizmente, as pessoas não percebem isso, mas isso está explícito na Escritura. O que fizeram com o templo? Fizeram do templo um centro religioso. Então, como Adonai abomina a religião, o que ele fez? Ele mandou que o templo fosse destruído, que o templo fosse tirado de operação. Por quê? O templo não estava mais ensinando as pessoas a obedecer a Torá, como era a função do sacerdote. Eles não estavam mais fazendo isso. Transformaram o templo em uma religião.
Eu costumo sempre dizer isso para as pessoas. Nunca associe as coisas do Eterno com religião, tá, pessoal? Nunca diga que essas festas que nós estamos celebrando são festas religiosas, porque elas não são religiosas. Elas são testemunhos de eventos que aconteceu e são profecias de coisas que ainda vai acontecer. São cerimônias santas, não são cerimônias religiosas. É até uma blasfêmia chamar essas festas do Eterno de cerimônias religiosas. Não faça isso. Inclusive tem um ditado, né, que diz que a função da religião é religar o homem, é aproximar o homem do Eterno. Pelo contrário, tá, pessoal? Isso é uma grande mentira. A função da religião é afastar o homem da presença do Eterno. E era justamente isso que estava fazendo o templo. Por isso, Adonai, ele ordenou que o templo fosse destruído. A gente vai ver, pessoal, nos escritos nazarenos, que o Mashiach, há 3 dias antes da sua morte, ele estava indo para Jerusalém em direção ao templo. Ele estava muito irado com o que ele tinha visto no templo há um dia atrás. E ele então vai passar de frente a uma figueira e vai procurar fruto nessa figueira. Ele não vai achar fruto e vai amaldiçoar a figueira. Essa figueira vai secar. O que isso significa? O Mashiach estava desenhando, pessoal. Aquela figueira ali era um símbolo do templo. E por que eu digo isso? Porque a figueira é um símbolo de um local específico, de um local apropriado para as pessoas estudar a Torá. Era justamente isso que devia ser o templo. Mas o templo estava igual àquela figueira ali. Só tinha aparência, só tinha religiosidade. Por isso, o Mashiach, muito irado com o templo, porque ele tinha estado no templo um dia atrás, ele então amaldiçoa essa figueira seca, mas ele estava profetizando algo que ia acontecer com o templo. Uma árvore que não dá fruto, ela deve secar, ela deve ser arrancada e deve ser queimada. E foi justamente o que aconteceu com o templo. Já que o templo não produz fruto, já que se tornou um centro religioso, então é uma árvore que não dá fruto. Tem que ser arrancada, tem que ser queimada. Após o Mashiach amaldiçoar essa figueira, ele vai então muito irado para o templo, chega lá no templo com um chicote e põe aqueles picaretas para correr de lá. Tudo isso aconteceu depois dele amaldiçoar a figueira. Claro que não está nessa ordem, né, nos escritos nazarenos, porque às vezes eles não colocam na ordem correta do que aconteceu. Mas é exatamente isso, pessoal. O Mashiach amaldiçoou aquela figueira, fazendo assim uma alusão para o templo. Aquela figueira representava o templo que ia secar, que ia ser arrancada e que devia ser queimada, porque não estava produzindo fruto como era a função dela. Nós que estamos no caminho de Techuvá, pessoal, temos que tomar muito cuidado para não virar fanáticos e para não fazer das coisas do Eterno algo religioso. O Eterno diz na Torá que ele não quer ser adorado assim como as nações adoram os seus deuses. Como é que as nações adoram os seus deuses? Elas adoram através de culto religioso. O Eterno não quer ser adorado através de culto religioso. O Eterno quer ser adorado em espírito e em verdade. E agora, o que significa adorar Adonai em espírito e em verdade? Espírito, pessoal, quer dizer vida. Verdade é a Torá. Então, adorar Adonai em espírito e verdade é você viver a Torá. Quando você está vivendo a Torá, quando você está praticando a Torá, você está adorando o Eterno em espírito e em verdade. É assim que ele quer ser adorado. Não através de culto religioso, como muitas pessoas pensam. Então, entenda uma coisa. A partir de hoje, nunca mais você vai orar para Adonai para que o templo seja restaurado. Por que eu digo isso? Porque o fato do templo não existir foi uma bênção na vida de todo o povo do Eterno espalhado pelos 4 cantos da terra, pessoal. Se o templo tivesse em operação hoje, nós não podíamos jamais estar celebrando a festa de Pêssah aqui no Brasil, por exemplo. Seria uma transgressão. Por que vocês acham que o Eterno mandou destruir o templo? Claro que foi Roma que destruiu o templo, mas tudo isso foi ordem de Adonai, foi vontade do Eterno que isso acontecesse. O Mashiach profetizou que isso ia acontecer, porque o templo tinha perdido totalmente a sua função. Se tornou algo religioso e o Eterno odeia que as pessoas se aproximem dele como se ele fosse uma religião.
como se as coisas dele fossem religião. Não faça isso, tá, pessoal? As coisas do Eterno é santa e não podemos misturar o que é santo com o profano. Houve um momento em que o Mashiach, ele disse assim para aqueles religiosos: destrua o templo e eu vou reedificá-lo em 3 dias. Eles riram, né? Eles não entenderam nada que o Mashiach estava falando, porque do que o Mashiach estava falando? O Mashiach estava falando do verdadeiro templo que ele, o Mashiach, estaria levantando. E qual é o verdadeiro templo, pessoal, que o Mashiach ia levantar? O seu corpo, o seu povo. Aqueles que obedecem os mandamentos fazem parte desse templo. Está entendendo? Eu e você fazemos parte desse templo que o Mashiach está levantando. Quando ele disse que ia reedificar esse templo em 3 dias, ele não estava falando apenas dos 3 dias que ele ia ficar na sepultura. Ele estava falando também de 3 milênios, que começava ali no 4º milênio, quando ele estava, no 5º milênio e no 6º milênio. Ou seja, nesses 3 milênios, o templo verdadeiro que Adonai habita, que somos nós, está em construção, tá, pessoal? Então, hoje, o templo do Eterno, o local onde Adonai escolheu para habitar o seu nome, não é mais a cidade de Jerusalém. Não é mais um local fixo. O templo do Eterno hoje está espalhado sobre os 4 cantos da terra. Aonde existia uma pessoa que guarda os 10 mandamentos, aonde existia uma pessoa que obedece a Torá, ali está o templo do Eterno. Ali está o local onde habita o nome do Eterno. O nome do Eterno é uma referência às 10 palavras. Vocês precisam entender isso. Isso quer dizer o quê? Que a partir de agora, a festa de Pessa, não só a festa de Pessa, a festa de Shavuot, que também é uma festa de peregrinação, a festa de Sukkot, ou seja, todas as festas agora podem ser celebradas em qualquer local do planeta Terra. Tudo isso porque não existe mais o templo. Agora eu pergunto, você quer que o templo volte a existir? Azirhalila, que nunca mais aconteça isso. O verdadeiro templo do Eterno é o povo do Eterno. Templo esse do qual eu e você, nós que obedecemos a Torá, fazemos parte. Nós somos o templo do Eterno, pessoal. Nós somos o local onde Adonai escolheu para habitar o seu nome, ou seja, para habitar as 10 palavras. Se as 10 palavras estão dentro de você, então você é um local onde habita o nome do Eterno. Entendido isso, pessoal, você já sabe então que você pode sim celebrar a Pessa aqui no Brasil, na China, no Japão, em qualquer local do planeta Terra, nós podemos celebrar a Pessa, porque não existe mais aquele templo, porque aquilo lá se tornou em algo religioso e o Eterno não tem nada a ver com religião. O Eterno quer um povo santo. Então, o templo de Adonai não é mais aquele templo de pedra. O templo de Adonai são todos nós agora que obedecem os mandamentos. Essa foi a segunda informação e eu acabei tomando muito tempo, né, para falar sobre essa segunda informação sobre Pessa. Agora, a terceira informação que eu quero dar para vocês sobre Pessa é que Pessa é o primeiro mandamento que Adonai deu para o seu povo quando eles estavam saindo do Egito, pessoal. O Eterno deu para eles, antes deles sair do Egito, 3 ordenanças, ou seja, 3 mandamentos. E qual é o primeiro deles? O primeiro de todos é celebrar a festa de Pessa. A festa de Pessa foi celebrada dentro do Egito, dentro do território do Egito. Não só Pessa, mas também Matzot. Tem pessoas que acham que o povo de Israel saiu do Egito de manhã do dia 15 e à noite já estava passando o mar. Mas não, pessoal. O povo de Israel só passou o Yam Suf no dia 21, no último dia da festa de Matzah. Ou seja, o povo do Eterno celebrou Pessa e Matzah ainda dentro do território do Egito. O próximo mandamento que o Eterno deu para o povo, ainda dentro do Egito, foi o mandamento de circuncidar os filhos. Esse mandamento já existia, o Eterno tinha feito essa aliança com Abraão, mas por que Adonai então reiterou esse mandamento se o povo já sabia desse mandamento, pessoal? Porque muitos não estavam levando a sério esse mandamento. E para celebrar a festa de Pessa, precisava ser circuncidado os homens. A gente vai entrar nesse tema agora, para depois a gente começar a leitura.
Nenhum homem incircunciso poderia participar de Pêssah. Por isso que Adonai reiterou a circuncisão momentos antes dele sair do Egito. Para vocês terem uma ideia, o filho de Moshe, os filhos de Moshe não eram circuncidados. Vocês se lembram que Moshe não circuncidou os seus filhos conforme Adonai determina na Torá. Precisou a mulher de Moshe fazer a circuncisão quando eles estavam retornando para o Egito. Tanto é que a mulher de Moshe fez a circuncisão dos filhos e voltou com eles para a casa dos pais, porque como eles iam cruzar um deserto após ter feito uma circuncisão. Naquela época, pessoal, a circuncisão não era como hoje, que tem anestesia. Hoje é muito fácil fazer a circuncisão. No passado, não. Era feito com pedra, era feita no cru, sem anestesia nenhum. Então, a mulher de Moshe circuncidou os filhos dele e ela então voltou com os filhos para a casa do seu pai. E o terceiro mandamento que o Eterno deu para o povo antes dele sair do Egito foi o mandamento de santificar os primogênitos. Então perceba, pessoal, que esses 3 mandamentos aqui estão todos conectados. Por que o Eterno falou da circuncisão? Por causa da Pêssah. Por que o Eterno falou dos primogênitos? Também por causa da Pêssah. Então são 3 mandamentos que estão totalmente conectados e existe algo profético aqui. Agora você vai entender se você pode ou não celebrar Pêssah estando incircunciso. Preste muita atenção, pessoal. Quem é a verdadeira Pêssah? É o Mashiach. Quem é a verdadeira circuncisão? É o Mashiach. Quem é o verdadeiro primogênito do Eterno? O Mashiach, pessoal. Então, todos esses 3 mandamentos, que são mandamentos mesmo, são também proféticos. Aponta para o Mashiach. O Mashiach, ele cumpriu integralmente todos esses mandamentos aqui. Ele foi o cordeiro de Pêssah, ele foi circuncidado no 8º dia, e ele é o primogênito de Miriam, ele é o primogênito de Adonai. Veja só, pessoal, se você ainda não é circuncidado, se você ainda não fez a circuncisão, mas você deseja fazer a circuncisão, então faça, eu aconselho que você faça. Isso será uma bênção para a sua vida, você vai estar cumprindo com um mandamento. Ninguém pode te obrigar a fazer a circuncisão e muito menos proibir você de fazer a circuncisão. Isso é algo individual, é algo íntimo. Então você pode sim fazer a circuncisão. O que você não pode é fazer da circuncisão algo religioso. Tem gente que diz que a circuncisão só pode ser feita por um líder, ou por um mestre, de algum grupo religioso. Se você fazer isso, você vai estar profanando a circuncisão. A circuncisão não tem nada a ver com religião. Ela é um pacto, ela é uma aliança que Adonai fez com Abraão. Você deve sim fazer, caso você queira, mas procure alguém capacitado para fazer isso. Qualquer pessoa que saiba fazer, pode fazer, mas eu recomendo que você procure um médico, porque ele vai aplicar anestesia, vai fazer o curativo certinho, vai te passar antibiótico, então você não vai ter dificuldade nenhuma. É muito melhor você procurar um médico e fazer essa circuncisão. Não precisa procurar líder religioso, tá, pessoal? Assim você vai estar profanando a circuncisão. Tem gente que vai dizer que não precisa mais fazer a circuncisão. Você prefere ouvir a voz do Eterno ou a voz dos homens? Adonai disse que a circuncisão é eterna. É um pacto eterno. Então eu prefiro ouvir a voz do Eterno do que ouvir a voz dos homens. Uma coisa muito importante também, pessoal, é você entender o contexto em que foi inserida a circuncisão. As pessoas vão dizer que circuncisão é somente para os filhos de Abraão, somente para os filhos carnais. Mas isso é um grande equívoco. As pessoas não prestem atenção no contexto. Quando foi que Adonai instituiu a circuncisão? Foi no capítulo 17 de Bereshit, quando Adonai falou para Abraão que ele seria pai de nações. Então perceba que a circuncisão está no contexto das nações. No capítulo 15, o Eterno fez aquele pacto com Abraão, que Abraão seria pai de uma grande nação. Lá foi feito aquele pacto com os animais cortados, e lá somente Adonai foi quem passou sobre as partes cortadas. Adonai assumiu o compromisso por ele e por Abraão. Já no capítulo 17 vai ser o contrário.
o Eterno vai instituir a circuncisão, só que agora quem vai fazer a circuncisão é Abraão, já que Adonai não faz circuncisão. É como se Adonai falasse para Abraão assim: olha, Abraão, lá no capítulo 15 eu fiz a sua parte, agora você faz a minha parte. Veja como é perfeito as coisas do Eterno, pessoal. Então a circuncisão, ela está no contexto de Abraão se tornar pai de nações. Na verdade, a aliança da circuncisão é a conclusão da aliança que o Eterno iniciou lá no capítulo 15. O Eterno trabalha assim, pessoal, ele não revela todas as coisas de uma só vez. Imagina se lá no capítulo 15, Adonai falasse para Abraão: olha, Abraão, você vai ser pai de uma nação, você vai ser pai de várias nações, vamos fazer um pacto com os animais cortados, vamos fazer a circuncisão. Então isso ia criar um nó na cabeça do nosso pai. Era muita informação, ele não ia entender tudo isso assim de uma vez. Então o Eterno trabalha assim, de forma progressiva. Primeiro o Eterno fez aliança com os animais cortados, e depois o Eterno vai concluir essa aliança com a circuncisão. Por isso que o Eterno fez a parte de Abraão na primeira aliança, e quando chegou na circuncisão, quem fez foi Abraão. A circuncisão, pessoal, é algo sagrado, é algo santo. Foi instituído pelo Eterno e dura para todo sempre. Aí vai ter gente que vai dizer assim: ah, mas o Paulo, ele pregou contra a circuncisão. Será mesmo, pessoal? Será que Paulo pregou mesmo contra a circuncisão? Eu também prego contra a circuncisão. Mas qual circuncisão? A circuncisão religiosa. Se for para você fazer uma circuncisão religiosa, achando que isso faz parte de uma religião, então é melhor que você nem faça. A circuncisão não tem nada a ver com religião. A circuncisão é um pacto que Adonai fez com Abraão, dizendo que ele seria pai de nações. As nações estão incluídas aí. Foi nesse momento que Adonai mudou o nome de Abraão. Então a circuncisão não é somente para os filhos carnais, né? Como muitas pessoas dizem. Elas não lêem o contexto e por isso fazem essa tremenda confusão. Então eu recomendo que você faça assim a circuncisão, mas desde que você saiba o que ela significa e desde que você não transforme isso em algo religioso. No Mashiach, nós podemos celebrar a festa de Pêssah. Ainda que você não seja circuncidado, você pode celebrar essa festa na circuncisão dele. Se você faz parte do corpo do Mashiach, o que é o corpo do Mashiach? Todos aqueles que obedecem os mandamentos, todos aqueles que aceitou o Mashiach como seu Senhor e seu Salvador, eles podem sim, não só pode, mas deve celebrar essa festa de Pêssah, pessoal. O Mashiach, ele ordenou os seus discípulos que fizessem isso, sempre lembrando da sua morte. Entenda uma coisa, quando o Mashiach ele celebrou o seu último jantar, junto com seus discípulos, ele pegou um pão, ele cortou um pão e disse para os seus discípulos comer aquele pão que significava o corpo dele. Ele também pegou o vinho e deu para os seus discípulos, para que seus discípulos bebessem, dizendo que aquele vinho representava o sangue dele. Muitas pessoas ficam escandalizadas com isso. Mas do que o Mashiach estava falando, pessoal? Ele estava falando exatamente do cordeiro de Pêssah. Aquele pão representava a carne do cordeiro. E o cordeiro é quem? É o Mashiach. Aquele vinho representava o sangue do cordeiro, falando do sangue do Mashiach. O que significa comer a carne do Mashiach e beber o sangue do Mashiach? Não tem nada a ver com Santa Ceia, tá, pessoal? Isso são invenção das religiões que não estudam a Torá, pega textos isolados lá do Novo Testamento e cria essas doutrinas sem pé e sem cabeça. Comer a carne do Mashiach significa você receber os mandamentos do Mashiach. O Mashiach é a própria Torá que se fez carne. Então, é uma forma figurativa de falar. Quando nós ouvimos os ensinos do Mashiach, figuramente falando, nós estamos nos alimentando dele, ou seja, estamos comendo a carne dele. Quando nós praticamos os ensinos do Mashiach, nós estamos vivendo os ensinos do Mashiach, ou seja, nós estamos bebendo o sangue do Mashiach. Isso é apenas algo figurativo, é apenas uma metáfora. Beber o sangue do Mashiach significa viver, praticar os ensinos do Mashiach. Comer a carne dele significa aprender os seus ensinos. Está entendendo?
Quando nós aprendemos o ensino dele, nós estamos nos alimentando, estamos comendo da sua carne, ou seja, comendo dos seus ensinos. E quando nós colocamos esses ensinos em práticas, quando nós vivemos o que ele nos ensinou, figuramente falando, nós estamos bebendo do seu sangue. Bom, eu espero que vocês tenham entendido isso. Vamos então fazer a leitura de alguns textos que vai falar sobre essa festa de Pêssah. Primeira coisa, pessoal, festas na escritura é chamada assim, ó, por essa palavra hebraica aqui, moed, ou moedins, né? Moed é no singular, quer dizer festa, moedins é no plural, quer dizer festas, que é encontros marcados, ou seja, tempos designados. E são as festas de Adonai. Essas festas, como eu disse, não tem nada a ver com religião, não pertence a nenhuma religião. Ainda que alguma religião venha celebrar as festas do Eterno, você não pode jamais querer associar as coisas do Eterno com religião, tá, pessoal? Ainda que tenha religião que celebre o Shabat, né, Baruch Hashem, por isso, que bom seria se todos obedecessem esse mandamento, se todos guardassem o Shabat. Ainda que tenha religião que guarda o Shabat, nós não podemos jamais querer associar o Shabat com uma religião. Isso é uma blasfêmia, tá? Contra os mandamentos do Eterno. Os mandamentos são santos. As festas são testemunhas santas, não tem nada a ver com religião, tá, pessoal? Então vamos começar lendo em Vaikra, Levítico 23. Lá está o manual das 7 festas do Eterno. E eu quero mostrar para vocês como que inicia essa festa, quando ela começa, quando ela termina. Vamos então para Vaikra, capítulo 23, a partir do verso 1. Inicia assim. Adonai disse para Moshe: fale ao povo de Israel. Os tempos designados, ou seja, os moedes, por Adonai, que vocês devem anunciar como convocação sagrada, são meus tempos designados. Então preste muita atenção no que Adonai está dizendo aqui, pessoal. O Eterno está dizendo que as festas são dele. As festas não são das religiões. As festas não é de uma pessoa qualquer, não. O Eterno deseja que todo ser humano celebre essa festa. Que todo ser humano esteja presente nessa festa. Só que essas festas, elas têm regulamentos, elas têm regra, né, de como elas devem ser celebradas, e elas têm os dias também estabelecidos. Foi o próprio Adonai quem determinou os dias para cada uma das festas. Não pode uma pessoa querer celebrar Pêssah hoje e outra pessoa querer celebrar Pêssah amanhã, tá, pessoal? Tem que celebrar no dia que Adonai estabeleceu. É justamente isso que ele está dizendo aqui. No próximo verso, que é o verso 3, o Eterno vai falar sobre o Shabat, mas como eu já falei do Shabat, eu vou pular já para o verso 4, porque a gente vai falar agora somente das festas anuais, né? As festas que acontecem uma vez no ano. No verso 4 vai dizer assim: estes são os tempos designados por Adonai, as convocações sagradas que deve anunciar nos seus tempos designados. E ele então vai citar qual é a primeira delas. A primeira delas é justamente a festa de Pêssah. Verso 5 diz assim: no primeiro mês, no 14º dia do mês, ou seja, no dia 14 do mês, entre o pôr do sol e as trevas completas, é a Pêssah de Adonai. Então veja só, pessoal. Existe muita confusão também na cabeça das pessoas com respeito a Pêssah. Tem gente que acha que Pêssah é um dia, mas não. Pêssah é o nome que se dá ao cordeiro de Pêssah. Então no dia 14 é o dia em que se mata o cordeiro, e foi exatamente nesse dia que o nosso Mashiach foi levado no madeiro, cumprindo plenamente a profecia dessa festa. No 15º dia do mês, ou seja, no dia 15 do mês, é a festa de Matzah. Coma Matzah por 7 dias. Então perceba, pessoal, que a Pêssah é a chave que abre a festa de Matzah. Antes da celebração de Matzah, que é uma semana, era necessário fazer o Pêssah, ou seja, comer o cordeiro. Então no dia 14 à tarde se matava o cordeiro. Quando se ponhava o sol, aí virava para o dia 15. O dia 15 inicia então a festa de Matzah, que é 7 dias. Começa no dia 15 e vai até o dia 21. No primeiro dia, né, que é o dia 15, faça uma convocação sagrada. Não realize nenhum tipo de trabalho comum. Leve para Adonai
uma oferta feita pelo fogo por 7 dias. No 7º dia, haverá uma convocação sagrada, não realize nenhum tipo de trabalho comum. Então veja só, no primeiro dia, que é o dia 15, e também no último dia, que é o dia 21, é considerado um Shabat. Durante essa semana de 7 dias, pessoal, era feito vários sacrifícios lá no templo. Mais de 70 animais eram sacrificados. Eu não vou falar sobre isso agora. Então veja só a importância de não existir mais o templo. Imagina se existisse o templo hoje. A gente teria que ir no templo fazer sacrifício. Essa festa só poderia ser celebrada lá no templo, como eu disse para vocês. Mas Adonai, na sua infinita misericórdia, abrindo a oportunidade para todo o planeta Terra celebrar as suas festas, basta que queira, abraçar a aliança de Adonai, ele então tirou de cena o templo, Baruch Hashem por isso. Quero mostrar para vocês as 3 primeiras festas do mês, que são festas todas conectadas. Qual é a primeira festa? A primeira festa é a festa de Pessa, o cordeiro que é morto no dia 14. No dia 15, que é o próximo dia, é a segunda festa, ou seja, inicia a segunda festa, que é a festa de Matzot. Essa festa vai até o dia 21. Tanto o dia 15 como o dia 21 é um Shabat, tá, pessoal? E a terceira festa, que também é conectada com a festa de Pessa, é a festa de Bikurim, que acontece exatamente no dia posterior a Pessa, ou seja, no dia 16. Então perceba aqui, pessoal, essas 3 festas estão conectadas. Para haver Matzot, tem que haver Pessa. E para haver Bikurim, tem que haver Matzot. Então as festas do Eterno estão todas conectadas. Existe uma linha, existe uma cronologia. Não pode jamais quebrar uma festa dessa. Tirar uma festa dessa de cena é o mesmo que você tirar uma engrenagem que está rodando. Você vai parar todas as outras engrenagens. Então, como que funciona a festa de Pessa? Ela sempre vai iniciar no dia 15 e ela vai terminar no dia 21. Esse ano, por exemplo, ela vai cair em um Shabat. Então, entenda uma coisa, pessoal. Se a festa de Pessa começa no Shabat, ela tem que terminar obrigatoriamente na sexta, ok? Se ela iniciar na sexta, ela tem que terminar na quinta. Se ela iniciar na quinta, ela tem que terminar na quarta. Ou seja, ela sempre vai terminar um dia antes. Por quê? Porque ela é uma festa de 7 dias. Se fosse uma festa de 8 dias, aí sim ela ia terminar, por exemplo, começou no Shabat, ela vai terminar no Shabat. Assim é a festa de Sukkot. A festa de Sukkot é uma festa de 8 dias. Já a festa de Pessa não, ela é uma festa de apenas 7 dias. E uma outra informação importante que você precisa saber é o dia de Bikurim. Muitas pessoas acham que Bikurim tem que acontecer no domingo, porque a Torá diz que é um dia imediato após o Shabat. Elas não percebem, pessoal, que a Torá está falando do Shabat de Pessa. Então, por exemplo, esse ano, Pessa vai iniciar no Shabat. Isso quer dizer o quê? Que no domingo é Bikurim. Se Bikurim vai cair no domingo, o que é Bikurim, pessoal? Bikurim é o dia em que se começa a contagem do Homer. Vai se contar 50 dias para vir a festa de Shavuot. Então perceba a engrenagem que existe nas festas. Se Bikurim caiu no domingo, obrigatoriamente Shavuot tem que cair no domingo. Se Bikurim caiu no segundo, Shavuot tem que cair na segunda. Se Bikurim cair na terça, Shavuot tem que cair na terça, pessoal. Se não cair no mesmo dia, tem algo errado. A contagem está sendo feita errada. Por quê? Porque Bikurim é um dia após Matzot, o primeiro dia de Matzot. E Shavuot é 50 dias após Bikurim. Tá entendendo? Então Bikurim marca o início da contagem do Homer. Essa contagem de Homer vai começar no pôr do sol do dia 15, quando vai iniciar o dia 16. 50 dias de contagem do Homer. Vem aí então a festa de Shavuot, que é a quarta festa. Muito bem, vamos para Shemot agora, para a gente ver como foi instituído essa festa de Pessa. Shemot 12, verso 1 diz assim: Adonai falou para Moshe e para Aharon na terra do Egito. Ele disse:
vocês devem iniciar o seu calendário por este mês. Ele será o primeiro mês do ano para vocês. Então aqui existe também uma grande confusão, porque o Eterno está dizendo aqui que o ano começa no mês 1, mas o povo de Israel celebra o ano novo no mês 7. Eu tenho um vídeo explicando sobre isso, tá, pessoal? Aqui o Eterno está marcando o início do ano festivo, do ano cerimonial. Já o ano agrícola acontece no mês 7. A gente vai entender isso nas próximas porções que a gente vai estar estudando, porque o povo de Israel, eles tanto saiu do Egito no mês 1, como eles também entrou na terra de Canaã, 40 anos depois de ter saído no Egito, no mês 1, ou seja, sobre a liderança de Josué. Só que quando eles chegaram na terra, eles não já chegaram e já foram arando a terra, preparando a terra. Não, o preparo do solo sempre vem depois do mês 7. É por isso que o ano de Shemitah, é por isso que o ano de Jubileu, Yovel, sempre é contado a partir do mês 7. Vocês vão ver na Torá que os servos, eles eram libertos quando? No início do ano. E quando era o início do ano para libertar os servos? No mês 1 ou no mês 7? No mês 7, pessoal. Depois do dia de Yom HaKippurim era que era libertado os servos. Então o ano começa no mês 7, isso é a Torá que diz. Na verdade, existe 2 inícios de ano em Israel. Um marca o início da colheita e o outro marca o início do plantio. A colheita que vai ser iniciada, por exemplo, no mês de Aviv, que é no dia de Bicurim, que vai ser apresentado o primeiro molho para Adonai. Essa colheita ela foi semeada quando? No início do ano, que começou no mês 7. Eu tenho um vídeo explicando isso, Se vocês querem saber mais sobre isso, é só procurar aí no canal. O Eterno continua dizendo: falem a toda a Assembleia de Israel e diga: no 10º dia, ou seja, no dia 10 deste mês, cada homem deve pegar um carneiro ou um cordeiro para a sua família, um por casa. Então veja que coisa interessante aqui, pessoal. Vocês sabiam que foi exatamente no dia 10 que o Mashiach entrou em Jerusalém montado em um jumento? E por que esse cordeiro tinha que ser preso, tinha que ser pego no dia 10? Porque eles tinham que examinar esse cordeiro durante 4 dias para ver se não havia nenhum defeito nele. E foi exatamente o que fizeram com Mashiach durante esses 4 dias. Isso está registrado nos escritos nazarenos. É incrível, como tudo aconteceu na vida do Mashiach e tudo isso estava desenhado na Torá. No verso 6 continua: vocês devem guardá-lo até o 14º dia do mês. E então, toda a assembleia da comunidade de Israel deve matá-lo ao escurecer. Nós sabemos que o nosso Mashiach foi morto, ele foi levado no madeiro ao meio-dia, e às 3 horas da tarde foi quando ele deu o seu último suspiro, cumprindo o que está aqui profetizado em Pesa. Nessa noite, eles, o povo de Israel, deve comer a carne desse cordeiro, assada no fogo. Deverão comê-la com matzá, que é o pão sem fermento, e também com erva amarga. Não a coma crua, nem cozida, mas assada no fogo, com a cabeça, as partes inferiores das pernas e os órgãos internos. Então perceba, pessoal, que aqui era realmente um churrasco. O Egito estava arruinado, muitas pragas tinham caído sobre o Egito, e o povo de Israel nesse dia fazendo um churrasco. Com certeza o Egito sentiu o cheiro desse churrasco, e eles devem ter pensado, que loucura é essa? Que esse povo está comemorando, comendo um churrasco, enquanto nós estamos nessa ruína? Mal sabia eles que era a preparação para o povo sair do Egito. No verso 12 continua o Eterno dizendo assim: pois nessa noite eu passarei pela terra do Egito, matarei todos os primogênitos dos homens da terra e também os primogênitos dos animais, e executarei meu juízo contra todos os deuses do Egito. Eu sou Adonai. Então o que acontece, pessoal? Sempre o Egito dizia que os primogênitos pertenciam aos deuses. O Eterno então traz juízo sobre esses deuses, provando para o Egito que o único Deus que existe é o Eterno. Por quê? O Eterno poupou os primogênitos dele, enquanto matou os primogênitos dos outros deuses, provando que não existe deuses coisas nenhuma.
É por isso que Adonai diz aqui que ele trouxe juízo sobre os deuses do Egito. Agora, pessoal, a gente vai ler o capítulo 13 também de Shemot, né, para a gente finalizar o nosso estudo. Aqui é o próprio Moshe falando para os filhos de Israel. Preste muita atenção no que está escrito aqui. Veja o que diz Moshe para o povo. Vocês estão partindo hoje, no mês de Aviv, ou seja, no primeiro mês, né, no mês da primavera. Quando Adonai vos levar até a terra do Cananeu, a terra que ele jurou dar aos seus pais, terra que mana leite e mel, vocês devem celebrar essa cerimônia neste mês. Então preste atenção. Durante 7 dias vocês devem comer matzot, e no 7º dia vocês devem fazer uma festa para Adonai. Ou seja, no último dia vocês devem celebrar uma festa, né? É um Shabat, tanto no primeiro dia como no último dia. Moshe não falou aqui do primeiro dia, mas nós já lemos na Torá que o primeiro dia também é um Shabat. Vocês devem comer matzá, né, que é o pão sem fermento, durante 7 dias. Nenhum hametz, ou seja, nenhuma massa fermentada, nada que fermente deve ser encontrado com vocês no seu território. Nesse dia, veja só, vocês devem dizer isso aos vossos filhos. Ou seja, explicar para os filhos o que isso significa. E dizer, isto é por causa do que Adonai fez por nós, ou seja, por mim, quando eu saí do Egito. Agora preste atenção, pessoal. Além disso, isso será para você como um sinal sobre a sua mão e também como um sinal entre os seus olhos, para que a Torá de Adonai esteja em seus lábios. Muitas traduções vai dizer assim, para que a Torá de Adonai esteja em sua boca, pois com mão forte Adonai os tirou do Egito. Portanto, vocês devem guardar esse regulamento, esse ruquim, no tempo apropriado, ano após ano. Isso servirá como um sinal sobre a sua mão e como um sinal também em sua testa, de que Adonai nos tirou do Egito com mão forte. Então, pela primeira vez vai aparecer na Torá essa expressão sinal na mão e sinal na testa, falando exatamente da festa de Matzot. O que isso significa, pessoal? Sinal na mão e sinal na testa. Sinal na mão quer dizer que vocês vão fazer. Sinal na testa quer dizer que vocês vão entender. Então sempre vem primeiro o sinal na mão. Ninguém vai entender as coisas sem antes fazer. E é isso que o Eterno ensina na sua Torá. Primeiro a gente tem que praticar os mandamentos, porque praticando a gente vai entender os mandamentos. Agora eu quero mostrar algo interessante para vocês sobre essa palavra matzot. Percebe que Moshe, ele disse que isso seria um sinal para que a Torá de Adonai estivesse sobre os seus lábios. Veja só, pessoal, a palavra matzot, do que Moshe está falando. A palavra matzot, né, que quer dizer pães sem fermento, é a mesma palavra mitzvot. Veja só, é as mesmas letras. Então, o que significa, na verdade, esse pão sem fermento que Adonai está ensinando o seu povo tirar da vida deles? Matzot, pessoal, pão sem fermento, é uma figura dos mandamentos do Eterno, dos mandamentos sem fermentos. O que isso quer dizer? Dos mandamentos do Eterno sem nenhum aditivo religioso. Quando as religiões elas pegam os mandamentos da Torá e começam a colocar nesses mandamentos aditivos, ou seja, começam a acrescentar coisas que o Eterno nunca disse, eles estão fermentando os mandamentos do Eterno. Estão fermentando a massa pura que é os mandamentos do Eterno. Quando o Mashiach disse que era para os seus discípulos comer da sua carne, estava falando de comer dos seus mandamentos sem fermento, ou seja, sem aditivo religioso. Infelizmente, né, as pessoas que dizem seguir o Mashiach, elas chamam o Mashiach de Jesus e seguem tradições religiosas, seguem ensinamentos religiosos, então eles não estão comendo esse pão sem fermento, que é o verdadeiro corpo do Mashiach. Pelo contrário, eles estão comendo pães fermentados, ou seja, doutrinas religiosas acrescentadas sobre os mandamentos do Eterno. Então, o que realmente significa a palavra matzot é isso. É uma maneira figurativa do Eterno estar falando para nós sobre os seus mandamentos.
Agora, pessoal, eu quero mostrar, para a gente finalizar o nosso estudo, eu quero mostrar uma menorá, onde está todas as festas do Eterno. Eu quero que você preste muita atenção na perfeição de tudo isso, pessoal. Veja que coisa linda. Isso só pode ser coisas do nosso Adonai. Veja só essa menorá, pessoal. Aqui está os 7 braços da menorá. Cada um desses braços aqui representando uma festa. Ou seja, a primeira festa é a festa de Pessa, a segunda a festa de Matzah, a terceira a festa de Bicurim. Essas 3 festas acontecem no mês de Aviv, ou seja, no mês de primavera. Essas festas, elas profeticamente já se cumpriram. Por quê? Porque o Mashiach, ele é a nossa Pessa, a carne do Mashiach, né, os mandamentos do Mashiach é o verdadeiro Matzah, e o Mashiach também é as primícias da ressurreição. Então, essas 3 primeiras festas, que são profecias, já se cumpriram. E também essa daqui, a festa de Shavuot, que acontece no mês 3. O que aconteceu na festa de Shavuot após a morte do Mashiach? Houve o derramar do mover de Adonai. Isso está lá em Atos capítulo 2. Então, praticamente, essas 4 festas elas já se cumpriram. Isso profeticamente, né? Agora veja só a próxima festa. A festa de número 5 é a festa de Yom Teruah, que acontece no mês 7. Essas 3 festas vão acontecer no mês 7. A 6ª festa é a festa de Yom HaKippurim, e a 7ª festa é a festa de Sukkot. Agora eu quero que você preste atenção em algo interessante aqui, pessoal. Quando o povo de Israel saiu de Ramsés, para onde que eles foram? Vamos ver para onde que eles foram? Sukkot. Preste muita atenção aqui. O braço 1 está ligado no braço 7, o braço 2 está ligado no braço 6, o 3 está ligado no braço 5. Então, tudo aqui é profecia, tá, pessoal? Sukkot profetiza o quê? Profetiza o mundo vindouro, profetiza o milênio onde o Mashiach estará reinando aqui sobre a terra. Então, para que nós venhamos participar de Sukkot, tem que começar por onde? Por Pessa. Pessa significa o quê? A libertação. Agora veja que coisa interessante. Matzah, que significa mandamento sem fermento, veja onde ela está conectada aqui, pessoal. Em Yom HaKippurim. E o que acontece no dia de Yom HaKippurim? É o dia em que nós jejuamos, nos humilhamos diante de Adonai, pedindo perdão pelos nossos pecados. E quais são os nossos pecados? As transgressões da verdadeira Matzah, que é os mandamentos. Percebe como tudo está conectado aqui, pessoal? Agora veja só. A festa de Bicurim marca o início da colheita. É onde se apresenta o primeiro feixe, né, com o trigo diante de Adonai. Veja só aonde está conectado Bicurim. Bicurim está ligado com Yom Teruah. E o que significa Yom Teruah? Significa o início do ano. É o toque de shofar, o início, né, do plantio. Porque a semeadura, ela inicia em Israel a partir do mês 7, ou seja, a partir do toque de Yom Teruah. Enquanto que aqui em Bicurim marca o início da colheita. Então veja só, Bicurim marca o início da colheita, que foi plantada a partir daqui de Yom Teruah. E Shavuot marca o mover de Adonai, né? Todas estas coisas só acontecem com o mover de Adonai. Então perceba como Adonai é perfeito, pessoal. Somente Adonai para desenhar algo tão perfeito assim. Eu espero que vocês tenham entendido, né, o que eu estou falando aqui, porque é algo muito profundo isso. Tudo aqui é profético, tá, pessoal? Como eu disse, essas 4 primeiras festas, que é a festa de primavera, elas já aconteceu na vinda do Mashiach, enquanto que essas outras 3 festas apontam para o retorno do nosso Mashiach. Yom Teruah significa o toque do shofar, Yom HaKippurim marca o dia do perdão, e Sukkot marca o estabelecimento do reino do Mashiach. Eu tenho certeza absoluta que o nosso Mashiach ele virá aqui, em Yom HaKippurim, ou seja, na 6ª festa, quando o sumo sacerdote saía do lugar santo com o pecado do povo expiado. Isso a gente vai estar estudando na próxima porção. Existe algo muito profundo que a próxima porção vai estar ensinando para nós. Eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa sobre essa festa.
E a pergunta é, como que eu devo fazer para celebrar essa festa? Bom, pessoal, a festa de Matzah, conforme a gente leu aí na Torá, a gente tem que tirar o fermento. Todo o fermento deve ser tirado da sua casa. Você não deve comer pão, você não deve comer nenhum tipo de massa fermentada. Existe uma grande confusão onde as pessoas dizem que não pode beber vinho, que não pode beber cerveja, porque essas bebidas têm fermento. Entenda uma coisa, pessoal. A Torá está falando de fermento somente em algo sólido, somente na massa. A Torá não está falando de fermento em líquido. Entendeu? Então você pode tranquilamente beber um vinho, ou se você bebe uma cerveja, sem problema nenhum, desde que não vai ficar embriagado por aí, né? Isso que a Torá proíbe. A Torá não proíbe ninguém beber cerveja, não proíbe ninguém beber vinho. Quem proíbe essas coisas são as religiões. Então você deve tirar o fermento da sua casa durante esses 7 dias, e junto com a sua refeição você deve ter algo amargo. Eu tenho aqui, por exemplo, a figura de um gengibre, mas você pode usar, por exemplo, um almeirão amargo, pode usar uma rúcula, pode usar um agrião. Sempre tenha junto, né, no seu almoço, no seu jantar, algo que seja amargo. É isso que a Torá ensina. E também você vai precisar ter um matzá. Se você não comprou o matzá, você deve então fazer aí na sua casa, né? É muito fácil fazer isso. Existe aí na internet pessoas ensinando como fazer o matzá. Aqui nós temos 3 matzá que vai ser utilizada na celebração da festa. O canal Techuvá Total vai estar fazendo ao vivo a celebração dessa festa. Então, se você não sabe como celebrar, eu convido você a acompanhar e ir fazendo, né, juntamente com o Moré Felipe, com a família dele. Eu mesmo e minha família vamos celebrar aqui, mas vamos estar ligados no canal Techuvá Total. Então, essa festa vai ser transmitida ao vivo. Eu convido você a estar conosco lá no chat e estar vivenciando esse momento delicioso. Para participar dessa festa, a gente vai precisar, né, do matzá e vamos precisar também do vinho, 4 taças, né? Cada taça tem um significado. Tudo isso vai ser dito no momento da celebração da festa lá pelo Moré Marcos Felipe. O Moré Felipe fez um estudo mostrando, né, ensinando certinho como vocês devem fazer, dando lá a sugestão. Inclusive, ele disponibilizou o PDF com a programação completa de tudo que vai ser feito na celebração de Pêssah. Eu convido você a estar conosco lá no canal Techuvá Total. Eu espero que vocês tenham entendido, tá, pessoal? Alguma coisa que eu falei aqui, se ficou alguma dúvida, você pode colocar aí no canal. Assim que possível, eu vou me esforçar para responder a vocês. E desde já desejo a você Hag Pêssah Matzah Sameia. Feliz festa de Pêssah Matzot, né? Que nós possamos aí, durante essa semana que vamos estar celebrando Pêssah, entender o real significado dessa festa. E o mais importante, pessoal, entenda que o significado do pão sem fermento é uma figura dos mandamentos do Eterno, sem nenhum fermento religioso. Não aceite jamais que religião venha acrescentar e muito menos diminuir os mandamentos do Eterno. Que o Eterno te abençoe grandemente. Um grande abraço. Shalom, shalom.